Boa tarde, pessoal. Hoje é mais um dia, né, que está tendo as manifestações a favor do Bolsonaro, né? E eu tô há muitos meses, eu acho, sem falar em política, porque realmente não é uma coisa que eu gosto, tá? Eu não gosto. Eu acho que as pessoas elas não se respeitam, né? Elas não se respeitam. Elas não respeitam as opiniões, elas não respeitam o ser humano em si, né? Tudo está muito bem quando as pessoas têm as mesmas opiniões, têm a mesma maneira de visão, pensa igual, agem igual, sentem igual, só que a vida não funciona assim, gente, né? Somos seres humanos, cada qual com seus pensamentos, com a sua visão, com a sua maneira de pensar, e é uma coisa que muitas das pessoas ainda não souberam o que é respeito. Eu vejo em vários lugares que eu vou, lugares que eu frequento, eu vejo a falta de respeito que é com as pessoas. Eu vejo ironias, eu vejo brincadeiras de mau gosto. Então, por isso que eu digo que às vezes a gente tem que não falar nada. Não importa para ninguém qual será o meu voto. Não importa para ninguém qual será o teu voto. O importante é o que tu pensa e o que tu acha. Ponto. Mas as pessoas elas estão caindo num fanatismo, porque eu não chamo isso de ter preferência, eu chamo isso de fanatismo. O que está havendo é um fanatismo. Sai do normal. Onde as pessoas estão brigando. Brigam com familiares, brigam com amigos, brigam com todo mundo por conta de política. E aí eu te pergunto, vale a pena tu perder um amigo, tu perder um ente familiar, tu perder uma pessoa que tu gosta por conta de política? Ou seja, por conta de um time de futebol? Ou seja, por conta de uma religião? As pessoas ainda não aprenderam o que é respeito. Falta muito para elas aprenderem o que é respeito. Eu respeitar a maneira que a outra pessoa pensa. Então eu vi pessoas se decepcionarem com pessoas que elas gostavam por conta que elas iam votar no Bolsonaro. Eu vi pessoas deixarem de falar com outras porque aquelas pessoas iam votar no Lula. Gente, quando tu gosta de uma pessoa, tu gosta de uma pessoa. A maneira que ela pensa, a maneira que ela age, a maneira que ela vê a visão dela, é dela. É um direito dela. Por isso nós vivemos numa democracia. Nós temos esse direito. Então, eu aqui deixo bem claro que, para mim, nenhum dos dois candidatos, para mim, na minha opinião, não seriam presidentes. Deveria vir uma cara nova, uma pessoa nova, com novos conceitos, com uma nova visão, com uma nova... Sabe? Eu assisti esse último debate, que eu não sou de assistir debate político, porque eu acho uma baixaria, mas eu assisti porque eu queria ter certeza no meu voto, no que eu deveria fazer. E eu assisti. Gente, eu me decepcionei. Eu tive uma decepção muito grande. Porque ali não pareciam ser dois candidatos concorrendo à presidência da República. Ali parecia dois moleques brigando por um saquinho de bola de gude. Ou seja, eles não falaram do que eles pensam em fazer, o que eles querem melhorar no Brasil. Não, ficaram se alfinetando um ao outro. Porque um mente, porque o outro foge à pergunta, porque... Enfim, para mim foi uma decepção aquele debate. Aquilo ali me mostrou bem o que eu deveria fazer. Ali eu tive a certeza como eu deveria agir. Para quem seria meu voto? Ou para quem realmente não seria meu voto? Ou que o meu voto não seria de nenhum dos dois.
Porque eu acho que, meu Deus, é um governante, é um presidente da República, ele tem que ir para lá para fazer propostas ao Brasil, ele tem que mostrar que veio. A gente sabe muito bem que o Bolsonaro, ele não pegou uma época muito fácil, com certeza. Uma época de pandemia, foi terrível. Só que ele também não ajudou com a pandemia. Pelo contrário, ele dificultou tudo que poderia ter sido feito. Mas não foi fácil, não foi. Foram 4 anos maçantes. Como foi para o povo todo. Perdemos muita gente. Muita gente morreu que não precisava ter morrido. Muita gente poderia ter sido salva. E não foi. Muita coisa aconteceu durante essa pandemia. E é revoltante. Não sei se o Lula estivesse ali faria diferente, faria a mesma coisa, não sei. O que eu sei é que nenhum dos dois ali, para mim, deveriam concorrer à presidência. Ali deveria ter uma cara nova. Ali deveria ter pessoas, talvez com mais sabedoria, talvez com mais preocupação realmente com o povo. Porque o que eles mais têm que se preocupar é com o povo. E não foi isso que eu vi no debate. Aí o Lula venceu, tudo bem, né? Só que, o que acontece com o ser humano? Ele não sabe perder. E o que eu falei no começo? Está havendo um fanatismo. Não é que você prefira o Bolsonaro. Não, você está fanático. Para você, na sua cabeça, houve uma fraude, então está acontecendo tudo o que está acontecendo. Esses bloqueios, essa violência, porque isso é violência, gente. Isso é violência. O Bolsonaro ficou 2 dias sem responder, sem falar, ficou lá no palácio, isolado, deixando tudo acontecer. Na minha concepção, ele era para evitar tudo isso. E ele poderia. Ele poderia. Ele poderia evitar que esses manifestantes fizessem o que fizeram. Tá aí os hospitais com dificuldade para receber materiais. Estão aí vidas que podem estar se perdendo por conta de falta de material nos hospitais. Pessoas que tentaram passar de um lugar para o outro para poder levar alguém para o hospital não puderam passar. Não está chegando os alimentos. Enfim, quase uma guerra. Isso para mim é uma guerra. E não, o Bolsonaro poderia ter tomado uma atitude desde o começo, evitando que isso acontecesse. Aí tá, aí desde o primeiro turno estão falando que houve fraude, houve fraude, houve fraude. Como é que vamos provar essa fraude? Se houve fraude, tem que ser provado. Está provado que houve fraude? Você tem um documento na mão que houve fraude? Você ouviu alguém fazer um plantão na Globo dizendo que houve fraude nas eleições? Ou seja, em outro canal qualquer? É muito fácil. Fake news está por aí, ó. Tá por aí o fake news. Então assim, gente, como é que vocês vão me fazer uma coisa dessa, vão fazer uma manifestação dessa, sem uma prova concreta que realmente houve fraude? E o que é pior, prejudicando o povo, como sempre prejudicando o povo, porque é o povo que paga. E ninguém se preocupa. Aí vai todo mundo ali pra frente do exército fazer aquele absurdo, que eu nunca vi isso, gente, na minha vida. Eu não me lembro de haver um candidato e acontecer esse tipo de coisa, essa manifestação. E é isso que eu chamo de fanatismo. É fanatismo. As pessoas não reconhecem, não aceitam ter perdido. Nós temos que ter uma coisa na mente. Nós estamos aqui na vida para ganhar ou perder. Em tudo.
Mas nós temos que saber aceitar a vida como ela é. Se o Lula ganhou, ganhou, gente. Se fosse o Bolsonaro, ganhou. E aí? Agora, isso tudo que eu tô vendo aí, esses dias todos, que a gente tá até sem trabalhar, isso pra mim é um total fanatismo de pessoas que não têm a sabedoria, porque isso é falta de sabedoria, de saber separar as coisas. Eu não conheço nenhuma pessoa fanática por alguma coisa que tenha sabedoria. Não conheço. Porque tudo o que é demais é prejudicial. Eu confesso para vocês que eu não gosto de nenhum dos dois candidatos. Não gosto. Mas eu não sei se o Bolsonaro tivesse ganho, se o Lula agiria da mesma forma. Não sei. Porque o Bolsonaro, desde o início, falou que ia aprontar. Desde o início, ele falou que não ia aceitar uma derrota. Foi desde o início. Desde o primeiro turno, ele está falando que está vendo fraude. Prova essa fraude. Vamos lá, prova essa fraude. Cadê? Não é assim. Fake news é o que mais tem, gente. Fake news é o que mais tem e as pessoas estão se apegando a fake news. Outra coisa, o desrespeito é tão grande que eu tenho colegas, eu tenho amigos que sabem que eu não curto política. Eu não curto. Não mande vídeos para mim, não mande coisas de políticos para mim, eu não gosto. Assim como eu também não mando para ninguém. Por quê? Porque eu respeito. E as pessoas continuam me enviando vídeos, mensagens. Porra! Se liga, eu não gosto. Não me mande nada do Bolsonaro, não me mande nada do Lula. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, gente. A gente tem que respeitar. Quer mandar, manda para quem gosta. Manda para quem gosta de ver fake news. Esses tempos eu recebi um fake news de uma colega que eu gosto muito, muito, muito dela. Eu não briguei com ela porque assim, eu não sou uma pessoa de brigar, sabe? Não sou. Não gosto de briga e eu gosto muito dela. E ela é Bolsonaro rachada. E ela me mandou um vídeo envolvendo o padre Marcelo. Eu ouvi todo o vídeo. E outra, o vídeo foi tão mal feito que nem era ele falando ali, era a voz dele e a imagem dele. Mas não era ele falando no vídeo. Eu ouvi todo o vídeo. Fui pesquisar. Porque a gente recebe as coisas, a gente tem que pesquisar para ver se isso é verdadeiro. Era fake. Padre Marcelo nega qualquer envolvimento com política, qualquer opinião com política. Foi isso que eu disse para ela. Vai pesquisar. Antes de mandar qualquer coisa, vai pesquisar. Fake news está por aí, ó. Não sei não se essa fraude aí tão falada que está agitando o mundo todo, que parece que o Brasil quer guerra, parece que o Brasil quer violência, me dá a impressão que todo mundo vive de fake news. Porque ninguém vai a fundo, ninguém pesquisa, ninguém vai ver. Vai pesquisar, gente. Vai ler. Recebe a coisa e já fica passando para os outros sem saber se é verdade. Eu já fiz isso. Hoje não. Hoje eu vou lá atrás, eu vou pesquisar para ver se aquilo é fato. Por mais que eu goste de uma pessoa, mas eu vou lá, eu vou atrás, eu vou pesquisar para ver se aquilo é fato. Não vou estar espalhando boato. Não vou estar desmoralizando uma pessoa com uma coisa que não é. E outra, gente, até esse meu vídeo é mais porque eu não concordo com as pessoas criarem inimizades por conta de política. Pessoas criarem raiva de outras por causa de política. Eu não concordo com isso.
Tu gosta de uma pessoa, aí porque ela vai votar no Bolsonaro, tu deixa de gostar. Aí tu gosta de uma pessoa, porque ela vai votar no Lula, tu deixa de gostar. Então tu nunca gostou dessa pessoa, me perdoe. É puro interesse teu. Então a pessoa, para tu gostar dela, ela tem que pensar como tu, ela tem que agir como tu, ela tem que ser como tu. Não é assim. Se eu gosto de uma pessoa, eu gosto de uma pessoa como ela é. Quem ela vai votar é problema dela. O partido político dela é dela. O time de futebol dela é dela. A religião que ela tem é dela. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são, gente. Nós vivemos uma democracia. Uma democracia que não está sendo respeitada. Porque a democracia nada mais é que vamos dizer assim, a soberania, ela é exercida pelo povo. Então o povo tem direito. Ele tem direito a ter a sua opinião, ele tem direito à sua expressão, ele tem direito à sua visão. Agora tu desfazer uma amizade, tu brigar com familiares por conta disso? Me perdoe. É o grande erro do ser humano. E aí fica o Bolsonaro lá 2 dias no palácio, quando ele já podia ter impedido que essas manifestações acontecessem, que essa agressão toda acontecesse, que esses absurdos, essas passeatas acontecessem. Porque no fundo eu acho que é isso que ele queria. Agito. Eu saio, mas eu vou agitar, vou botar um contra o outro. Ele está errado. O povo está errado. Outra coisa muito errada, muito errada. Todos nós somos brasileiros. Todos nós. Então, usarem a bandeira do Brasil pelo partido político do Bolsonaro, para mim foi um grande erro. Não deveriam ter aceitado isso. O Lula, a bandeira dele é vermelha, sempre foi vermelha. A do Bolsonaro podia ser verde, podia ser amarela, podia ser azul, mas não precisava ser a bandeira do Brasil. Porque a bandeira do Brasil é de todo o povo brasileiro. Todos nós temos direito à bandeira do Brasil. E hoje as pessoas têm medo de botar uma blusa que tenha uma bandeira do Brasil. Porque vão pensar que eu sou Bolsonaro. Ou todo mundo tem medo de botar uma blusa vermelha porque vão pensar que eu sou Lula. Que palhaçada. Agora, a bandeira do Brasil, gente, é o nosso símbolo, é o símbolo de todos nós, povo brasileiro. Não deveria ter sido aceito que eles usassem a bandeira do Brasil como a bandeira do Bolsonaro. Porque a bandeira não é dele, não foi ele que criou a bandeira, e nem muito menos as pessoas que votaram nele. Então tem que saber separar as coisas. Bandeira do Brasil é do povo brasileiro, não é do Bolsonaro. A bandeira do Brasil é de todos nós, independentes de que partido político nós somos. A bandeira do Brasil é do povo brasileiro. Todos têm direito de usar ela. O que eu vejo é que, na verdade, nós estamos caminhando para um fim da democracia. Porque se a gente não pode mais fazer o que a gente quer, se a gente não pode mais pensar como a gente quer, como a gente não pode votar em quem a gente quer, isso aí é o final da democracia, gente. Ah, pois é, mas tu tens que ver que o Lula, se o Lula ganhar, ele vai tornar o Brasil comunista. Como assim, gente? Quem falou isso? Qual é a prova que tu tem que o Lula vai tornar o Brasil um país comunista? Qual a prova que tu tem? Verdadeira, sem ser fake. Verdadeira.
Então, assim, gente, eu acho que tem muita coisa errada. E não podemos aceitar isso. Eu acho que essas manifestações já podiam ter parado. Deveria haver leis mais rígidas com relação a isso. Está prejudicando muita gente. Isso não está certo. O Brasil parar dessa forma, ninguém poder trabalhar, não chegar alimento, não chegar medicamento, não chegar coisas para o hospital. Porque Bolsonaro perdeu. Então não se sabe perder? O brasileiro não sabe perder? Mais uma vez eu digo aqui, eu não sou Lula e não sou Bolsonaro. Estou decepcionada depois que eu vi o último debate deles. Eu fiquei decepcionadíssima. Eu acho que a gente tem que fazer por onde. E fanatismo não quer dizer sabedoria. A gente tem que saber o que é errado e o que é certo. E quando a gente se torna fanático em alguma coisa, a gente não pensa. A gente apoia. Independente se a pessoa está certa ou errada. Então se torna fanatismo. Se eu defendo uma pessoa que está errada, eu sou fanática. Eu posso ter o meu partido, mas eu tenho que reconhecer onde há os erros, onde há os acertos. Eu tenho que reconhecer o que está errado, que está ali na minha frente. Fanatismo não é sabedoria. E essa frase eu ouvi de um filósofo. Que nenhum fanático ele tem sabedoria. E é fato. Como seria bom se entrasse para o governo, né, para a presidência, uma nova, né, um outro rosto, uma outra visão, uma outra... Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Vamos ver o que vai dar, vamos aguardar. Mas vamos parar com essas violências, gente. Vamos parar com isso. Isso não leva ninguém a nada. Parem de discriminar as pessoas. Parem de discriminar pessoas que têm partidos diferentes, times diferentes, religiões diferentes. Parem de discriminar as pessoas. Cada um é como é. Respeite as pessoas como elas são. Respeite como você gostaria de ser respeitado. Se você é Bolsonaro, beleza, problema seu. Se você é Lula, beleza, problema também é seu. Mas respeite aqueles que não gostam. Aceite elas como elas são. Fica aqui minha dica, porque tudo que a gente está vendo no noticiário não é nem um pouco agradável. E já poderia ter sido acabado, né? Já poderia ter sido cortado. Era só as pessoas agirem da forma correta. Mas nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe mais qual é a forma correta, né? Porque tudo que é errado parece certo. E o que é certo fica por errado. Então nós estamos vivendo um momento bem difícil no Brasil. Que a gente vê as coisas erradas acontecerem e tem gente que aplaude. Então a gente fica sem saber o que é certo, o que é errado. Porque as pessoas não se deram conta ainda de quanta tragédia pode acontecer com essas manifestações, de quanta coisa ruim pode acontecer. É uma opinião minha. Eu não estou aqui puxando saco de ninguém porque eu não tenho partido. Mas eu acho que deveria ser mais pensado. Mais pensado de uma maneira inteligente. Vamos saber pensar com inteligência. Ainda temos tempo para isso. Tá bom? Um ótimo resto de quarta-feira de cinzas.